A esposa do presidente acompanhou o aluno mais novo para conhecer os pais. Ainda se atreve a aceitar presentes na hora. Mudou para chamar de pai e mãe. Eu dei um chute giratório e derrubei o aluno mais novo. Virei e dei 2 socos potentes. O soco devastador atingiu minha esposa. Eu te faço passar fome, sua garota pobre que não tem dinheiro nem para comer. Em poucos anos, me tornei a presidente de um império de bilhões. É assim que você me retribui? É você quem está se achando ou acha que eu não sei me defender? Neste momento, eu olho para a cena à minha frente. É um pouco difícil de acreditar. Eu só vejo minha esposa, e um Ong-sin, não muito longe, sentada ao lado de um homem. Dentro, ainda havia 2 pessoas idosas. Pela aparência, ou são ricos ou são nobres. De acordo com as informações do detetive particular que me foram enviadas, aquele homem deve ser o aluno mais novo de Ong-sin, Sun Lingtian. Os 2 costumam se encontrar em segredo para jantar, sem falar sobre isso. Ong-sin também investiu na empresa que ele fundou. Não esperava que, para me concentrar em resolver os assuntos do meu pai, deixou Ong-sin assumir temporariamente o controle do grupo. Em apenas 6 meses, o próprio proprietário deste império de bilhões foi manipulado. Na manhã em que Ong-sin se arrumava cuidadosamente, cantando, eu sempre senti que algo estava errado. Segui tudo de perto. E realmente encontrei pistas. Esta cena à minha frente parecia ser um encontro com os pais. Não é? Ling Tian. Ver que você encontrou uma namorada tão boa. Isso me deixou aliviado. Quando vocês vão se casar? A madrasta, com um rosto bastante ácido e amargo, perguntou sorrindo. Sim, embora nós, Erdogan, ainda sejamos jovens. Mas em alguns anos chegaremos à idade de poder nos casar. Ou então vocês podem fazer a cerimônia de casamento primeiro. E ano que vem se casam por causa da gravidez. O padrasto, com o rosto quadrado, imediatamente concordou. E Ong-sin abaixou a cabeça e não disse nada. Parecia estar envergonhada. Não respondeu aos 2. Tudo bem, papai e mamãe, ainda somos jovens, não precisamos nos apressar. No próximo ano, certamente teremos um netinho para vocês. Ao lado, Sun Lingti exclamou. Ong-sin, venha aqui. Esta é a relíquia de família que passa de geração em geração na nossa casa. Minha sogra me deu isso na época. Agora eu te dou. A madrasta pegou uma pulseira verde e disse, não, não. É muito valioso. Eu não posso aceitar. E Ong-sin até tentou recusar. Mas foi insistida a aceitar. Ai, Ong-sin, você é minha escolha. Minha nora, além de você, ninguém mais serve. A aprovação da madrasta fez com que Ong-sin ficasse envergonhada para recusar novamente. Ela olhou para Jrdn. Ao ver o outro acenar, ela também aceitou. Obrigada, tia. E Ong-sin murmurou com um sorriso. E ainda a chama de tia. Já é hora de chamar de mãe. A matriarca olhou para Ong-sin e sorriu. Mas Ong-sin chamava muito naturalmente. Esta cena foi presenciada por mim, que estava não muito longe, descobrindo a traição da minha esposa. Fora, não só tenho um novo namorado, como também uma nova casa. Até minha mãe foi chamada. Neste momento, só sinto uma raiva subindo do meu coração. A vergonha de ser traído é imensa. Isso me faz gradualmente perder a razão. Mas logo me acalmei. De repente, me virei e comecei a andar para trás. É outro inútil. Só sabe escolher fugir, né? Um som peculiar ecoou no ar. E então, no segundo seguinte, através de um impulso, minha sombra surgiu abruptamente. Fugir? Que nada! Eu não sou cauteloso. Não sou um covarde desse tipo. Encontrei-me deixando o coração como cinzas após a traição. Só sei que o ódio de roubar a esposa não pode coexistir. Hoje, definitivamente, preciso acabar com aquele tal. E com essa vagabunda da Ong-sin também. Ela também saiu completamente do meu coração. Falar é fácil, mas a ação é rápida. Eu fui tão rápido quanto um raio. Um chute giratório atingiu o Sun Lingtian. E então, ouvi o grito miserável do Sun Lingtian. Ele não teve tempo de reagir. Seu corpo foi diretamente arremessado para fora. Tudo aconteceu muito rápido. E o Ong-sin e os 2 velhinhos ainda não haviam reagido. Apenas me olharam atordoados. Sem qualquer hesitação. Foi direto em direção a Jrdn. Antes que ele tivesse tempo de gemer, um punho de ferro atingiu seu rosto. Num instante, seu nariz jorrou sangue. Ele rapidamente protegeu seu rosto. Eu não hesitei e pressionei diretamente Jrdn, continuamente balançando as mãos. Os socos caíam como gotas de chuva. Me poupe.
Não me bata, não me bata. Está doendo. JRDN começou a gritar alto. E Won-sin foi a primeira a reagir. Ela correu e me abraçou. Marido, pare. Caramba, esqueci dessa vagabunda que traiu você. Eu o deixei em paz por enquanto. Comparado ao amante Hong, a traição dessa pessoa ao meu lado me deixa ainda mais furiosa. Eu a levei para fora da montanha para que ele pudesse comer e beber. Juntos. E ainda mais, deu a ele uma riqueza infinita. Não esperava que a outra parte tivesse coragem de me trair. Isso fez minha raiva alcançar seu ponto máximo. Não tive piedade alguma. Eu usei toda a força. Um tapa acertou seu rosto. E Won-sin foi lançada para longe e caiu no chão. Um lado do seu rosto ficou todo vermelho. A mãe de San Lin-tian, Qian Liron, apressou-se para ajudar seu filho. Ao vê-la com o rosto todo ensanguentado, meu coração doeu profundamente. Ai ai, meu querido. Você não pode se machucar. Ligue logo para uma ambulância. Qian Liron rapidamente começou a limpar o sangue de San Lin-tian. Mas quanto mais ela limpava, mais sangue saía. Ela ficou desesperada por um momento. O outro velho, Meng Guoan, pegou o celular. Ele rapidamente ligou para sua filha, Wei Peiqin. Você precisa mandar alguém para cá rapidamente. Seu irmão foi agredido. Vamos nos encontrar rapidamente no Parque do Espelho. Eu vou chamar a quarta irmã para vir. Uma voz fria veio do outro lado. Depois de dizer uma frase, desligou o telefone. Nesse momento, Won-sin estava completamente atordoada. Pode ser por eu ter dado uma bofetada nele. Ou talvez porque a situação tenha saído do seu controle. Mas ele rapidamente veio a si. Marido, você pode me ouvir e eu explico tudo quando chegarmos em casa? Enquanto falava, ela me segurou para tentar me acalmar, tentando me fazer ficar calmo. Explicar é como conhecer os pais e chamar outra pessoa de mãe. E você ainda vai explicar sobre sua mãe? Eu simplesmente me desviei de Won-sin. Dei 2 socos fortes em sua barriga. Marido! E Won-sin caiu no chão, sofrendo. Seu rosto estava pálido de forma assustadora. Eu vou te lidar com você mais tarde. Nesse momento, eu ficava cada vez mais irritado. Olhei para San Lin-tian com um olhar cheio de intenção de matar. Porque foi justo agora. Na gravação que o detetive particular deu, revelou o motivo pelo qual San Lin-tian se aproximou de Won-sin, que era por causa da minha luz. Na gravação havia apenas uma frase curta. Ha ha ha, em breve o grupo de histórias será meu. Eu logo percebi a intenção do outro. Isso é para me matar. E também se aproximou intencionalmente de Won-sin. Era para herdar tudo, não é? Espere, amor, me deixe explicar. E Won-sin segurou a barriga. Levantou-se com dificuldade e me agarrou. Amor, eu só estou ajudando o calouro. Fingindo ser a namorada dele. Apenas para conhecer os pais dele. E Won-sin rapidamente começou a explicar. Embora San Lin-tian seja muito talentoso, ele realmente admira o outro. Mas ele também rejeitou a declaração do outro. Quando ele pediu para ela ajudar, ela inicialmente recusou. Mas não conseguiu resistir aos pedidos insistentes dele. Irmão Won-sin, por favor. Eu não fiz amigos durante os anos na universidade. Os colegas de classe estavam dizendo que eu estava doente. No começo, eu não me importava. Mas de alguma forma isso chegou aos meus pais. Então eu precisava ter uma namorada para mostrar aos meus pais, para que eles acreditassem na minha orientação sexual. Quando ouvi o pedido de San Lin-tian, ele imediatamente recusou. Disse para ele procurar outra pessoa. Mas JRDN afirmou que só ele serviria. Ele disse que a mulher mais incrível ao seu redor era Won-sin. As palavras doces de JRDN a deixaram confusa. Ela acabou concordando. E Won-sin viu que eu já estava sem controle. Embora eu estivesse triste por JRDN, mas ele ainda revelou a verdade. Foi para que a situação não se agravasse, esperando que não ficasse mais irritado. Mas ao ouvir a explicação de Won-sin, minha raiva aumentou ainda mais. Eu simplesmente dei uma palmada no outro lado do rosto de Won-sin. Neste momento, ambos os lados do seu rosto estavam vermelhos e inchados. Por que você ainda está me batendo? Eu não estou explicando para você. E Won-sin imediatamente ficou muito magoada. Ele claramente já explicou. Por que ainda bater nele? E Won-sin, me diga qual é a sua identidade. Você é a esposa do Lu Zairin. Você entende o que é a dignidade de uma esposa de uma família rica? Vá ser namorada de um cachorro de rua. Você tem um problema na cabeça? Você é uma pessoa normal? Eu simplesmente ri da explicação da Won-sin. E pá, foram 2 tapas novamente.
Você assistiu demais a essas peças curtas sem sentido, não foi? E ainda tem esse San Lingtian. Ele realmente deixou uma mulher casada fingir ser sua namorada. Essa intenção não é óbvia o suficiente? Amor, eu realmente não traí você. Eu realmente estou ajudando o Shued, o Erdun. E o Onsin rapidamente começou a explicar. Após alguns meses de convivência, ele aprecia muito San Lingtian. Ele também começou a ter uma leve simpatia. Mas ele não fez nada fora do limite. Apenas estou ajudando ele. Fingir ser namorada e ainda ter coragem de ser convencida. Ainda chama ele de... Não pense que eu não sei. Você tem almoçado todo dia com ele nos últimos meses. Cheios de romance. Como você vai explicar? Eu tirei meu celular na hora. E mostrei as fotos que o detetive me deu. E até reproduzi um vídeo para Yuon-sin ver. O rosto de Yuon-sin imediatamente mudou. Ele quis explicar, mas não sabia como explicar. Suas várias ações, para qualquer um, já eram claramente uma traição. Nesse momento, os transeuntes ao redor também foram atraídos pelo barulho. Pararam para assistir a cena. Amor, vamos voltar e conversar? E o Onsin não queria passar vergonha aqui. Só espero voltar para casa logo. Depois que chegarmos em casa, ela vai explicar tudo bem para o marido. Então você faz, mas não assume, né? E o Onsin, agora você sabe o que é passar vergonha. E quando você estava traindo, não sabia o que era vergonha? E eu dei mais um tapa. Jogou o Onsin no chão. E o Onsin chorou como uma flor de pera sob a chuva. Ela estava muito injustiçada. No fundo, ainda havia um pouco de insatisfação. Ela claramente não traiu. Por que eu deveria acreditar nisso? E ainda a bateu. Embora ele não tivesse razão nessa questão. Mas não pode voltar e fechar a porta para falar isso, certo? Ao lado, San Lingtian finalmente voltou à realidade. Seu coração estava cheio de raiva. No entanto, ele viu eu agredir Yuon-sin. De repente, pensou consigo mesmo. Nos últimos meses, sua tentativa de conquistar Yuon-sin não teve progresso algum. Mas agora ele viu a luz da esperança. O marido Lu Zailin realmente se atreveu a levantar a mão. Isso, sem dúvida, aceleraria a ruptura do relacionamento deles. Naquele momento, ele poderia aproveitar a oportunidade. San Lingtian é uma pessoa muito ambiciosa. Se aproximar de Yuon-sin. Não apenas porque Yuon-sin é linda e atraente. O motivo mais importante é: a esposa é a presidente da família Lu. E a família Lu só tem Lu Zailin como filho único. Por isso, San Lingtian imediatamente teve a ideia de herdar tudo. Ele se aproximou intencionalmente de Yuon-sin, fingindo ser um calouro talentoso. E Yuon-sin foi enganada por ele. Também pode ser por causa da ausência de Lu Zailin nos últimos 6 meses. Ele já havia planejado toda a próxima trama. Para irritar Lu Zailin. Para fazer com que os dois se rompam completamente. Assim, ele teria a oportunidade de entrar em cena. Pensando nisso, San Lingtian se levantou e veio até mim. Senhor Lu, tudo isso é culpa minha. Se você quiser culpar alguém, culpe-me. Eu realmente só queria pedir um favor à irmã mais velha. Não tive a intenção de desonrá-la. Ele veio e imediatamente admitiu seu erro. Parecia muito sincero e inofensivo. E o Onsin viu o rosto cheio de feridas de San Lingtian. Além da atitude de assumir a responsabilidade, ela imediatamente sentiu dor. Senhor Lu, se você está com raiva, eu deixo você me punir. Tudo isso é culpa minha. Não culpe a irmã Onsin. San Lingtian tinha uma expressão determinada. Ele parecia muito responsável. Amor, chega disso. Era só uma coisa pequena. Podemos explicar tudo depois. Não vamos fazer uma cena feia. E o Onsin não pôde deixar de implorar. Ao ouvir isso, meu semblante se tornou sério. Eu fui até San Lingtian. Você é San Lingtian, certo? Não posso negar, você é muito ousado. Obrigado pelo elogio, Sr. Lu. Não vou me envolver com você. Os olhos de San Lingtian estavam cheios de desdém. Esse tipo de homem bruto e imprudente. Ele nunca o levou a sério. Você é muito inteligente. Pode enganar o Onsin. Acredita que se mostrar fraqueza, eu vou deixar você em paz. Mas eu respirei fundo. Em seguida, um chute giratório. Ele simplesmente lançou San Lingtian para longe. San Lingtian imediatamente gritou de dor. Ele se encolheu. Ele sentiu uma dor insuportável em todo o corpo. Os olhos arregalados. Você também é muito idiota. Irmãozinho. Aqui é a sociedade real. Não é a torre de marfim da sua escola. Você não tem o direito de falar comigo em pé de igualdade. Minha voz é fria como o gelo milenar. O olhar dirigido a San Lingtian.
cheio de desdém e indiferença. Mas San Lingtian estava com os olhos arregalados de dor. Com dificuldade, conseguiu recuperar o fôlego. Então começou a tossir forte. Parecia estar em muita dor. Era aquele olhar de desprezo e indiferença. Isso o deixou ainda mais furioso. Ele queria se rebelar, mas lembrou que Yuon-sin estava ao lado. Ele imediatamente reprimiu a humilhação e a dor, controlado com gestos. Os pais que queriam vir ver suas feridas. Senhor Lu, eu estou errada. Você tem todo o direito de me bater. Você já se acalmou? Se ainda não for o suficiente, então continue a me bater, até você se acalmar. JRDN se levantou, com uma aparência de bravura, não se esquivando. Hoje, mesmo que não consiga capturar Yuon-sin, ele ainda precisa manter a imagem de inocente e responsável. Se é um cavalo, então não serei educado. Eu olho para esse JRDN que não sabe o que está fazendo. Instantaneamente, ele sorriu. Eu já tinha percebido suas táticas de chá verde, mas eu não me importo. Primeiro vou me divertir batendo, depois vemos. Eu simplesmente agarrei o cabelo de JRDN. Na cara dela foram dados 80 tapas seguidos, sem piedade alguma. O rosto de JRDN imediatamente ficou inchado. Nesse momento, a cabeça de San Lingtian zumbia, acompanhado por um zumbido nos ouvidos. Ele se arrependeu profundamente. Realmente doía demais. Ele estava completamente tonto, mas ele ainda se esforçou para aguentar. Com uma voz fraca, ele disse: Senhor Lu, não sei se o senhor já se acalmou. Ainda está longe disso. Eu então dei um chute e derrubei San Lingtian novamente, justo quando eu ia pisar em cima dele. E o Yuon-sin finalmente não conseguiu se conter e se levantou. Assistente! Ao ouvir as palavras de Yuon-sin, San Lingtian teve um olhar que instantaneamente explodiu em mistério. Ele sabia que estava levando a surra certa. E Yuon-sin já estava do lado dele. Mas antes que San Lingtian pudesse ficar feliz, meu grande pé já tinha pisado forte, fazendo com que sua expressão de orgulho desmoronasse instantaneamente. Ele começou a se contorcer de dor. Eu olhei para San Lingtian com desprezo. Ele pensou que se Yuon-sin pedisse para parar, eu iria parar? Está assistindo muitas novelas, não? Qian Liron queria ir ajudar seu filho, mas foi impedida por Mengolhua. Ele sabia que agora era o momento crucial da performance do filho. Não podia deixar a esposa se intrometer. Amanhã vai levar uma surra. Por que você ainda está me impedindo? Qian Liron olhou ansiosamente para Mengolhua. Quero ir ajudar. Você é louco. Isso é a estratégia de sofrimento do nosso filho. Não vem atrapalhar. Veja como essa mulher, Yuon-sin, acredita no nosso filho. Menguol está muito convencido. É realmente assim? Qian Liron hesitava. Ele viu Lingtian gritar tão desesperadamente. Não parece um ato. Mulher, fale menos. Veja nosso querido filho. Como conquistar o coração de Yuon-sin. Menguol fala com tanta convicção, cheio de confiança. Continue a fingir, vai. Cada um dos meus chutes é forte e pesado. Pisando em San Lingtian, sem que ele pudesse soltar um grito. Ele só podia apanhar passivamente. San Lingtian realmente sentiu que eu o acertei desta vez. Seu corpo estava doendo tanto que parecia que ia morrer. Irmão Yuon-sin, me ajude. Ela fez uma expressão de socorro. Era uma seriedade e dor de 12 pontos. Lu Zailin, você se controla. E o calouro é inocente. Como você pode fazer isso com ele? Você está exagerando. Ao ver isso, Yuon-sin realmente não conseguia entender. Por que eu estou agindo de forma tão irracional? Não ouço a explicação dele. E ainda quer atacar o calouro que é tão obediente. Ele rapidamente me segurou, para me impedir de continuar a atacar. Inocente, você está louca, Yuon-sin. Quando você se tornou tão cega e insensível? Ele sabe que você é casado. E ainda vem atrás de você. E ainda faz você fingir ser a namorada dele. Essa pessoa, você o considera inocente? Eu imediatamente gritei de raiva. Chegou a esse ponto. Yuon-sin ainda tem coragem de me impedir. O tecido não é assim. Ele é um menino sensato. Ele não tem pensamentos repugnantes. É só a sua mente que está tão suja. Yuon-sin olhava para San Lingtian, que estava ferido por todo o corpo. Seus olhos estavam cheios de dor. Imediatamente me contradisse, me protegeu. Respirou fundo. Agora Yuon-sin está completamente enganando San Lingtian. Continuar falando não adiantaria. Pensando nisso, dei um soco direto no rosto de Yuon-sin. Então você ainda acha que tem razão por trair, é? Ainda tem coragem de favorecer o outro na minha frente.
Se não fosse por mim, você ainda estaria cortando capim para porcos nas montanhas. Realmente é uma loba ingrata. Te atreves a mostrar os dentes para mim? Quem te deu coragem? E o Onsin levou um soco no rosto. Ficou imediatamente furioso. Ele claramente não traiu. Por que deveria levar um soco? Lu Zailin, você exagerou. Como você consegue me dizer isso? Se você continuar assim. As palavras de Onsin ainda não terminaram. Levou outro soco. Imediatamente começou a sangrar o nariz. Está errado? Não estou a fim de perder palavras com uma vagabunda que trai. Se atreve a confrontar o meu papel como marido por causa de outros homens. Ela já não tem salvação. Não adianta tentar conversar com uma mulher assim. Só dá para falar com os punhos. Não acredito que essa mulher consiga ser mais dura que meu punho. O caminho 5 está de volta. Se você bate em mulheres, você não é humano. Shen Onsin imediatamente começou a chorar. Hoje ele realmente passou vergonha. Ser apontado pelas pessoas ao redor já é ruim o suficiente. E ainda ter que apanhar de mim. Isso deixou extremamente angustiado. Eu não suporto. Apenas continuei a socar sem parar. Isso fez com que as pessoas ao redor ficassem apavoradas. Oh, marido, eu errei. Não bata mais, não bata de novo. E o Onsin realmente não aguentava mais. Apressou-se a implorar por misericórdia. 3 socos quebraram a reconciliação. Marido, eu sou da família Lian. Esta é a verdadeira representação da força. Dói, está doendo demais. E o Onsin realmente não conseguia mais suportar. Desde pequeno, ele não deixou de apanhar. Mas comparado ao meu punho, o nível de dor não é nem comparável. Não estava errado? Eu apenas perguntei friamente. Eu errei, eu errei. Eu não me atrevo mais. E o Onsin rapidamente implorou por clemência. Vou parar, certo? E o Onsin apressadamente se arrastou para o lado. Levantou-se ofegante. Vou dar uma surra no seu namoradinho. Eu ordenei de maneira indiferente. Irmã mais velha. GRDN olhou para Onsin de maneira lamentável. A mesma delicada flor de lótus. Marido, eu errei. Vamos para casa, tudo bem? Nunca mais vou vê-la novamente. Eu vou obedecer direitinho. E o Onsin não teve coragem de deixar GRDN continuar apanhando. Só posso rezar para que eu tenha um grande coração. Para aqueles que querem me trair e ainda tentar me matar. A pessoa que quer roubar minha herança. Eu não terei a menor compaixão. Eu resmunguei friamente. GRDN está de olho na minha herança. O próximo passo não é me matar? A raiva de roubar a esposa ainda quer me matar. Eu gostaria de matar a outra pessoa. Mas agora não é uma boa oportunidade. Afinal, há tantas pessoas por perto. Bater em alguém e matar alguém são conceitos diferentes. Marido, você deve ter interpretado errado. Ele não é esse tipo de pessoa. E o Onsin tem medo do meu punho. Mas ainda assim não consigo evitar de falar em defesa de San Lin-Tian. Oi, irmã mais velha, foi tudo culpa minha. Pode me bater. Desde que o Sr. Lu possa ficar calmo, tudo bem. San Lin-Tian viu a oportunidade perfeita. Começou novamente a sua encenação. Essa aparência fez Yu Onsin acreditar na inocência de San Lin-Tian. Eu mandei você dar umas pancadas nele. Não era para você estar implorando por esse cachorro aqui? Parece que você ainda não aprendeu a ouvir, não é? Eu peguei o cabelo de Onsin. Olhei para ela com indiferença. Irmã mais velha, pode me bater. Eu gosto de você, estou disposto a fazer qualquer coisa por você. Desde que seu marido fique calmo. Mesmo que você me mate. Eu não terei nenhuma queixa. Gerduan ainda está atuando. Tentando tocar o coração de Onsin. E Onsin olhou para GRDN assim. A princípio, queria obedecer às suas ordens. Mas, de repente, meu coração vacilou. Ela não consegue agredir um vítima. Ela só consegue olhar para mim com um olhar suplicante. Marido, eu errei. Tudo é culpa minha. Não devemos envolver pessoas inocentes. Tudo bem? Não posso deixar as coisas assim. Eu observei o Onsin pedindo clemência por San Lin-Tian. Imediatamente, dei alguns tapas. Senhor Lu, ela é sua esposa. Como você pode ter coragem de bater nele? Se quiser me bater ou xingar, venha. San Lin-Tian imediatamente me impediu. Ele fingiu. Ah! Hoje vou mostrar como acabar com esses 2 cães. Eu estava prestes a ir em direção a San Lin-Tian, mas fui impedido por Onsin. E Onsin ouviu as palavras de San Lin-Tian. A comovida não era boa. De repente, senti uma força explodir dentro de mim. Ela me bloqueou diretamente. Deve ser o assistente na floresta.
Não cometa o mesmo erro novamente. Ele é inocente. Yu On-sin me olhou seriamente. Em seu olhar não havia um pingo de medo ou vergonha. Apenas raiva e resiliência em relação a mim. Sun Lingtian viu essa cena. Imediatamente ficou radiante. Na visão dele, Yu On-sin já havia tomado uma decisão. Ele finalmente a encurralou. É realmente repulsivo. Eu não perdi tempo. Um chute giratório atingiu Yu On-sin. E ela desmaiou imediatamente. Jovens sempre dormem bem. Essa vagabunda, GRDN, já desmaiou. Pare de fingir ser a boa moça. É de dar nojo. Eu estava sentado ao lado, fumando, e disse tranquilamente: Haha, Luz Aileen. E daí que você é tão incrível? Você é apenas um idiota sem cérebro. Você realmente bate na sua própria mulher. Eu ainda tenho que te agradecer. Empurrando Yuon-sin gradualmente em minha direção. Sun Lingtian riu com satisfação. Basta falar de joelhos. Para que se levantar? Sun Lingtian se esforçou para tentar se levantar, mas foi pisoteado por mim sem misericórdia. Instantaneamente, ele caiu de joelhos no chão. Luz Aileen, quanto mais forte você me bate agora, Yuon-sin só vai sentir mais pena de mim. Você é apenas um fracassado. Ha ha ha. Sun Lingtian começou a rir triunfante. Não sei o que você está fazendo. Está jogando um joguinho masculino aqui? Isso não é uma trama feminina, você sabe? Yuon-sin também não é o Menian. Por que eu deveria competir com você? Ela já me traiu. Com você, essa mulher závada. Para que eu iria querer o amor barato dela? Você acha que eu precisaria do amor de uma traidora? Eu desprezo isso. O que eu quero é fazer a Yuon-sin, que me traiu, pagar. E ainda querer me manipular, Sun Lingtian. Eu o farei se arrepender de ter vindo a este mundo. Você pode não se importar. Isso não muda o fato de que você é um perdedor. Aceite a realidade. Luz Aileen, você perdeu. Sun Lingtian ainda ri alto, achando que sou apenas uma boca dura. Veja, não há como dialogar com você, esse grande homem. Deixe que meu punho te diga o que é a realidade. Eu acertei um soco diretamente no rosto de Sun Lingtian. O rosto bonito dele imediatamente se deformou. Ela imediatamente sentiu tanta dor que lágrimas brotaram. Mas Sun Lingtian ainda estava rindo, pensando que eu estava apenas irritado por vergonha. Com ciúmes por ele ter conquistado o coração de Yuon-sin. Filho, desgraçado. Solte meu filho. Qian Liron correu para a frente. Pegou a bolsa e estava prestes a me atingir. Eu não tive nenhuma compaixão. Um chute giratório a lançou longe. Ai, isso me deu tanta dor, me matou de dor. Qian Liron caiu na área verde ao lado, gritando e xingando sem parar. Sun Lingtian observava sua mãe, que o amava, sendo espancada. Ele não conseguiu evitar de se levantar, mas eu o acertei com um chute no joelho. Ele caiu de joelhos novamente. Luz Aileen, você não é humano. Você acha que tem coragem de vir e bater na minha mãe? Isso não é nada demais. Sun Lingtian gritou para mim, cerrando os dentes. É por isso que eu digo que você é ingênuo. Você e eu definitivamente não estamos no mesmo nível. Como você tem coragem de me provocar? Aqueles dois velhos são seus cúmplices, não são? Preste bem atenção. Sinta sua própria fraqueza e impotência. Eu sorri friamente ao olhar para Menguol e Qian Liron. Eu movi meu pulso, pronto para avançar. Sr. Gu, Menguol imediatamente ficou com medo. Ele também viu a brutalidade do outro. Ele imediatamente quis implorar por clemência. Mesmo que você me implore, eu não vou te perdoar. Você se atreve a me provocar. O servo que vocês trouxeram, Mengia, está arruinado. Eu dei uma risada malévola e desferi um soco direto. Pai, vamos rápido. Sun Lingtian tentou me impedir, mas ele não tinha forças. Só conseguiu gritar com todas as forças por um assistente. De repente, uma voz fria ressoou. Um grupo de pessoas me cercou de repente. Ao ver quem se aproximava, GRDN imediatamente ficou animado. Ao ouvir alguém gritar para parar, não dei ouvidos. Meu punho acertou diretamente o rosto de Menguol. Isso imediatamente fez o sangue jorrar de seu nariz. Ah, meu nariz está me matando de dor. Me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem. Menguol gritava de dor. Quando ele já havia sofrido essa dor e humilhação, seu olhar para mim estava cheio de ódio. Uau, ele ainda tem coragem de me olhar assim. Eu apenas o encarei. Menguol ficou tão assustado que desmaiou. Meu Deus, esse cara realmente enlouqueceu. Vamos nos apressar. Daqui a pouco ele realmente vai nos pegar juntos.
Algumas tias que estavam apenas assistindo imediatamente correram. Em pouco tempo, um grupo de seguranças de preto, usando óculos escuros, me cercou. O que está acontecendo que está tão agitado? San Lingtian, você está tão engraçado assim. Uma garota com uma maquiagem delicada saiu. O olhar direcionado a San Lingtian estava cheio de satisfação maligna. Irmã Qianxia e Irmã Van Jun. Vocês, por favor, me ajudem rápido. San Lingtian imediatamente começou a se lamentar. Ele lutou para correr até a senhora Lian. Eu o derrubei com um chute. Eu disse para você não se mexer. Apenas fique observando. Dito isso, eu me sentei em cima de San Lingtian. Isso fez com que San Lingtian mal conseguisse respirar. Mas, depois de eu ter o espancado, ele não tinha força para se defender. Ele só podia olhar para suas duas irmãs com um olhar de ajuda. Men Van Junho, Men Qianxia. Vocês dois ainda não vêm me ajudar? Ai, ai. Qian Li Hong viu que suas duas filhas chegaram. Imediatamente começou a gritar. Ela foi chutada por mim e vou. Sinto dor por todo o corpo. Ao ouvir a voz gritando da própria mãe, a Lolita, Men Qianxia, que estava sorrindo. De repente, ela perdeu o sorriso. Foi até lá relutantemente. Levantou a própria mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui deitada? É divertido? Sua garota, você não sabe falar? Não parece que eu fui agredida? Qian Li Hong ficou imediatamente furiosa. Men Qianxia agiu de forma completamente diferente com San Lingtian. Men Qianxia apenas fez uma careta e não disse nada. Deixou a mãe descontar a raiva nela. Qian Li Hong viu Aldair sob mim. Ele estava gemendo de dor. Imediatamente comecei a sentir pena, ordenando aos seguranças que as duas filhas trouxeram. Venham logo! Mate aquele homem! Salve meu filho querido! Qian Liron com o cabelo solto, gritando como uma louca. San Lingtian, que estava sentado ao meu lado, estava realmente arrogante. É a vez do servo. Agora é a sua vez. Você acha que estender a mão é impressionante? Eu não acredito que você consiga vencer tantos seguranças. Então você verá sua esposa amada. Como ela se jogará em meus braços. Não se preocupe, embora eu não dê valor à sua esposa, esse produto usado. Mas eu com certeza a cuidarei bem. Ha ha ha, GRDN ri as gargalhadas. Para ele, era uma vitória garantida. Por isso eu digo que você é uma pena. Você não tem nenhuma consciência de si mesmo. Eu olhei com pena para outra parte. Em seguida, olhei para o segurança que vinha na minha direção, pelo traje da outra parte. Eu imediatamente reconheci que eram pessoas da Miracle Security. Senhor, por favor, solte o Sr. Ji. Caso contrário, não culpe a gente por agir. Mais de 10 seguranças me cercaram. Cortesia antes da força. Eles são seguranças profissionais contratados pela presidente Men Peikin. Naturalmente, eles conhecem a lei. Não usarão a violência de maneira aleatória. Mas se a outra parte não souber se comportar, eles também não são fáceis de lidar. Quando o capitão dos seguranças viu meu rosto, ele ficou imediatamente surpreso. Ele rapidamente gritou para que seus companheiros parassem de agir. Presidente Gu, o que o senhor está fazendo aqui? Há algum mal-entendido? Por favor, mostre clemência. Solte o Sr. San. O capitão dos seguranças, com a cara e a coragem, tentou amenizar a situação. Esse cara está tentando seduzir minha esposa. Eu aconselho que vocês não se envolvam nessa situação. Se não querem morrer, melhor saiam logo. Agora minha raiva está um pouco alta. Eu não olhei para outra pessoa, mas ameaçando despreocupadamente o soldado. O capitão dos seguranças imediatamente levou as pessoas para se retirar. Ele não é burro. Este assunto não é algo que um simples segurança possa se envolver. Mesmo que violem o contrato, não podem ofender a família Lu. Um homem que foi enganado. O que isso causaria de loucura? Os outros nem podem imaginar. Especialmente porque a outra parte tem uma identidade significativa. Ela acredita que, ao voltar para a empresa e explicar, ninguém o culpará. Afinal, isso envolve duas grandes empresas. Eles são apenas seguranças contratados. Por R$1.000 e poucos, o que vale a vida? Ei, seu reforço parece não estar indo muito bem. Eu olhei para San Lingtian rindo de forma sarcástica. Levantei-me. Um pé pisou diretamente em seu rosto. Idiota! San Lingtian tinha raiva, mas não se atreveu a falar. Mas ele ainda estava com o pescoço erguido, não se rendendo. Ele não acredita que eu posso fazer algo com ele. Vocês, esse grupo de seguranças, não vão embora. Voltem, voltem rápido. Qian Li Hong ficou imediatamente preocupado.
Ele não sabia por que aquele grupo de seguranças havia fugido. Mas, neste momento, ele estava mais preocupado com seu filho. Ao ouvir a voz de Qian Li Hong, o capitão dos seguranças imediatamente acelerou o passo. Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Não queria se envolver no conflito entre as duas famílias. Agora, quem você acha que pode te salvar? Eu estou pisando no rosto de San Ling Tian, sem nenhuma compaixão. Lu Zailin, é melhor você me soltar logo. Caso contrário, eu vou chamar a polícia. San Ling Tian ficou imediatamente assustado. Ha ha ha! O que você pode fazer? Não é apenas perder dinheiro? Vá em frente, me diga o preço das partes do seu corpo. Eu gravarei o dobro do dinheiro que tenho de mesada. Estou quase morrendo de rir. Você realmente acha que vai chamar a polícia se morrer? Você acha que isso vai ajudar? Desde que não seja matar diretamente. Eu, Lu Zailin, sou capaz de resolver qualquer situação. Dito isso, eu me levantei diretamente. Minhas pernas chutaram o ponto mais fraco de San Ling Tian. San Ling Tian imediatamente soltou um grito que ecoou por todo o lago Mirror. Os poucos que ainda estavam por perto para ver a cena. Ao ver essa cena, apenas senti um frio passar. Inconscientemente, me curvei. Suor frio escorreu da minha testa, mas ainda não havia terminado. Meu pé pressionou novamente, fazendo San Ling Tian esfregar-se contra o chão. O rosto de San Ling Tian já estava distorcido de dor. Neste exato momento, uma dor intensa veio. Ela sentiu um leve arrependimento. Eu errei. Por favor, me deixe em paz. Neste momento, lágrimas e ranhos corriam de San Ling Tian. Ele admitiu seu erro para mim na velocidade mais rápida possível. É realmente muito doloroso. Pequeno animal. Solta-me. Filho. Qian Li Hong correu imediatamente para cá. Ao ver isso, eu tirei meu pé de cima de San Ling Tian e agarrei esse velho de uma vez. Com 2 socos, eu deixei Qian Li Hong inconsciente. Neste momento, San Ling Tian não tinha tempo para se preocupar com sua mãe. Ele tapava firmemente sua parte. Ele se encolheu todo. A dor fez com que ele puxasse uma respiração profunda. Ele sentiu toda a sua alma tremendo. Meu Deus, que brutalidade! Men Qianxia viu minhas táticas brutais. Imediatamente, ficou assustado e se escondeu atrás da quarta irmã, Men Van Junho. Olhando para San Ling Tian, que estava deitado no chão gemendo. O assistente estava cheio de satisfação maliciosa neste momento. Men Van Junho, vestida com a toga de advogada, voltou. Seu olhar para mim estava cheio de raiva. Ela se pôs de pé para parar minhas maldades. Como você também vai defender seu irmão? Eu disse com um sorriso maligno. Você violou a lei de Xia. Causar lesões corporais intencionalmente pode resultar em pena de prisão de até 3 anos. Renda-se rapidamente. Caso contrário, será agravante. O olhar de Men Van Junho sobre mim estava cheio de desgosto e arrogância. A quarta irmã, Men Qianxia, rapidamente assegurou. Ela suspirou internamente. Como ela não consegue perceber a situação à sua frente? Este presidente Guo à sua frente foi traído por Xiao Ling Tian. É exatamente o momento mais furioso. O momento mais irracional. Os seguranças já se foram. Só restaram elas duas, a ponto de serem fracas. Como elas ainda se atrevem a falar assim com os outros? Não tem medo de que possam acabar com você? Eu disse que San Ling Tian é o filho adotivo da família Men. Dada a situação, parece que os pais parciais dela também estão envolvidos. Caso contrário, não teriam sido espancadas tão severamente. A coisa mais sábia a fazer agora é sair correndo. A quarta irmã realmente teve a audácia de se erguer e acusá-los. Isso deixou Men Qianxia bastante ansiosa. Isso irritou a outra parte. Ela rapidamente disse: essa é alta. Nós não temos nada a ver com essas pessoas no chão. Já está tarde, vamos para casa. Men Qianxia imediatamente começou a fazer charme. Sua voz era doce e encantadora. Ela só queria puxar a irmã mais nova e ir embora. Contar para o vovô quando chegarmos em casa. Mas Men Van Junho permaneceu inabalável. Ela me olhou com um olhar penetrante, como se estivesse olhando para lixo. Eu aconselho você, entregar-se ao seu único caminho. Não resista obstinadamente. Caso contrário, a situação só vai piorar. Eu olhei para a mulher à minha frente, vestida com uma toga de advogada. Ela atacou diretamente na hora. Uma palmada atingiu seu rosto. A força foi tanta que fez o rosto bonito de Men Van Junho inchar instantaneamente. Men Van Junho ficou imediatamente atordoada, sentindo a dor ardente em seu rosto.
Ele não conseguia acreditar que ela tinha coragem de bater nele diretamente. Desculpe. Eu não gosto que as pessoas falem comigo de forma tão arrogante. Baixar a cabeça é a atitude que você deveria ter comigo. Eu desprezo a mulher na minha frente que está se fazendo de desinteressada. Um advogado pequeno se atreve a ser tão arrogante. A família Mann realmente tem muitos idiotas. Você, homem nojento, teve a audácia de me bater. Mann Van Jun olhou nos meus olhos, cheios de incredulidade. Não imaginei que haveria um homem tão sem vergonha que batesse em uma mulher. Parece que você ainda não aprendeu a ser honesto. Eu não me importo com isso. Neste momento, eu estou muito irritado. Portanto, em relação às pessoas da família Mann, socos não são muito fortes. Mesmo que tão desinteressada como Mann Van Jun. Neste momento, ela desabou no chão e começou a chorar. Mann Qianxia estava escondida ao lado, tremendo. Ela também estava muito irritada. Mas não em relação a mim, mas sim em relação à quarta irmã. Todos disseram para ela não ser tão arrogante. Agora que foi espancada, está mais humilde, não é? O homem foi traído. Ele já estava com muita raiva. Você não precisa. Não aumentou ainda mais a raiva do outro. Não entende uma regra tão simples. Não é nada inteligente. Neste momento, Mann Qianxia não sabe se vai ou se fica. Ficar aqui também assustaria os outros. Mann Qianxia pode não se importar, mas ela ainda quer salvar a própria irmã mais velha. Se fossem apenas aqueles dois pais parciais. E se tivesse o Sr. San lá? Ele já teria saído a francesa. Eu olhei de cima para baixo a Mann Van Jun chorando. Não esperava que meu punho fosse tão forte. Consegui fazer a pessoa chorar em apenas 2 golpes. Saia daqui, seu idiota nojento. O olhar de Mann Van Jun, cheio de choro, mirou em mim, cheio de ressentimento e desprezo. Ainda ousa ser arrogante. Eu imediatamente agarrei o cabelo liso da outra pessoa, e socos foram desferidos no corpo dela. Mann Van Jun imediatamente começou a chorar em desespero. Luz Ailin, seu animal. Soltei-me rápido, irmã Van Jun. San Ling Ti imediatamente gritou de raiva e se levantou, ao ver sua mulher amada sendo agredida. A raiva dele estava subindo rapidamente. Seu rosto estava completamente vermelho de raiva. Ele veio correndo em minha direção, aguentando a dor intensa. Ela sonhava em me derrubar, para salvar sua quarta irmã. E então a quarta irmã começou a ter sentimentos por ela. Não era mais tão fria quanto antes. Mas o sonho era muito bonito. A realidade era cruel. Eu simplesmente o chutei para longe. Ele estava em dor intensa. Eu já disse. San Ling Tian sentiu sua fraqueza e impotência. Sem eu bater nos seus pais. Você só pode assistir enquanto eu bato na sua irmã, pensando que a realidade seria como uma novela ridícula. Ver vocês dois juntos. Eu vou sair sem me vingar? Acorda, garoto. A sociedade não é tão bonita quanto a sua torre de marfim. Quer me fazer de corno? Você vai ter que ver se tem coragem o suficiente. Eu sorri friamente enquanto desabotoava o cinto. O atual San Ling Tian ainda merece uma surra. Pam, 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 eu brandi o cinto que estava na minha mão. Bati repetidamente em San Ling Tian. San Ling Tian soltou um grito terrível instantaneamente. A dor ardente se espalhou pelo meu corpo. As lágrimas caíram novamente. Olhando para Mann Van Jun deitada no chão. De repente, tive uma ideia. Usei o cinto para amarrar uma das mãos de San Ling Tian. E aprendi a um poste. Você gosta muito da sua irmã Van Jun, não é? Ela está ali, deitada, incapaz de se mover. He, minha risada maligna ecoou. Seu idiota, o que você quer fazer? Se tem algo, venha para cima de mim. Não toque na minha família. Ao ouvir minhas palavras, ele imediatamente entendeu minha intenção. Não sei de onde veio a força. A mão que não estava amarrada tentou me agarrar. Eu apenas dei um salto para trás. Escapou diretamente do ataque de San Ling Tian. Dirigiu o olhar para Mann Van Jun, que estava deitada no chão. Mann Van Jun, com a consciência confusa. O servo na floresta não se atreve a me tocar. A irmã Van Jun com certeza vai te matar. Eu vou te matar. San Ling Tian não se importava com a dor em seu corpo. Por um momento, sentiu um calor intenso subir. Começou a lutar freneticamente. San Ling Tian queria soltar o cinto. Queria ir salvar sua irmã. As irmãs da família Mann são todas dela. Ela definitivamente não permite que ninguém as profane. Mas ela estava amarrada com força. Apenas com uma mão era impossível soltar. No final, ele só podia me olhar impotente. Observava constantemente a expressão de San Ling Tian.
Vendo sua aparência de dor, raiva e impotência, meu coração ficava cada vez mais ansioso. Sanling Tian, etapas e mais etapas. Quem você pode proteger? Você não pode proteger nada. Eu soltei uma risada de vilão instantaneamente, ridicularizando a incapacidade de Sanling Tian. No final, eu ainda não toquei em Men Van Júnior, mas continuei a bater em Sanling Tian com o cinto. Neste momento, Sanling Tian estava sendo batido por mim, completamente louco. Não parava de balançar o punho na minha direção com aquela mão, mas eu apenas fiquei ali. Sanling Tian não conseguia me tocar de jeito nenhum. Ele estava tão furioso que seus olhos estavam vermelhos. Vocês deveriam sair daqui. Eu olhei para algumas pessoas que estavam apenas assistindo. O que vem a seguir não pode ser visto por ninguém. Alguns, diante da minha ferocidade, não se atreveram a falar. Saíram do local imediatamente. Todos estavam deitados. E um Imen Wailhao, o casal Yuon Sin e Men Gou. E ainda, Men Vanning também desmaiou no chão. Sanling Tian também estava sob meus pés. Ah, e havia uma Men Qianxi escondida ao lado do pilar, Luz Ailin. Se você tem coragem, me mate. Caso contrário, eu certamente vou te matar. Uma vez que eu matei sua refeição. Neste momento, perdi a razão. Com um olhar de assassinato voltado para mim. Dom idiota. Eu apenas olhei para Sanling Tian com desprezo. Apenas com algumas artimanhas de chá verde ele se atreve a me provocar. Realmente, ler muitos romances me deixou confuso, pensando que se aliando a Yun Hongxing, esta mulher pode fazer o que quiser. Embora o atual presidente da Lu seja Yun Hongxing, mas 70% das ações da Lu estão em minhas mãos. Eu tenho controle absoluto sobre a empresa. Posso a qualquer momento destituir o presidente escolhido. Yun Hongxing só se tornou presidente por sorte. Em menos de um ano, ele se atreve a me fazer de trouxa. Eu não vou deixá-lo escapar tão facilmente. Quando voltar, ele verá o que é bom. Estou muito curioso sobre como esse idiota, Sanling Tian, tem coragem de pensar assim. Ele realmente se atreve a cavar meu chão. Ele pensa que Yun Hongxing pode protegê-lo. Ou ainda pensa, eu serei como aquele grupo de fracassados na peça, sendo maltratado até ficar exausto física e mentalmente. E então, desiludido com Yun Hongxing, sair sem nada. Deixar que esse casal de cães se enrosque à vontade. Pare de fazer piada, tudo bem? Alguém como eu, com poder e influência. Não me diga que Ji foi derrotado. Mesmo que ele pertença à família Men, eu ainda tenho inúmeras maneiras de lidar com isso. Olhando com desdém e desprezo, Ji tirou uma toalha da mochila, limpou o sangue da mão. Em seguida, pegou o peróxido de hidrogênio que trouxe, derramou diretamente sobre Ji. Claro que também derramou um pouco em sua própria mão. Afinal, sou apenas um mortal. Depois de tantos socos, acabei me ferindo com a cara de pau desses lixos. Dói um pouco, mas é muito satisfatório. Sanling Tian imediatamente gritou. Dói, dói demais. No momento em que o peróxido tocou sua ferida, o espetáculo que explodiu é de enlouquecer. Eu olho para Men Qianxia, que se esconde do lado assistindo. Peguei diretamente na nuca dele. Irmão, me perdoa. Eu só vim assistir. Você já os bateu. Então não me bata. Men Qianxi imediatamente se apavora e se ajoelha. Com uma voz chorosa, implorou. Você é muito mais sensato que sua irmã. Eu olho para Men Qianxia, que se rendeu. Não consigo evitar e dou risada. Sim, sou um irmão muito compreensivo. Não me bata. Men Qianxia não é burra. Em vez de ser um saco de pancadas para mim, ele acha que é melhor se render. Vai e bata no Sanling Tian para mim. Eu dou a ordem imediatamente. Contudo, Men Qianxia concorda sem hesitar. E antes que eu possa reagir, ele mal pôde esperar e pegou o bastão para acertar a nuca de Sanling Tian, deixando-o inconsciente. Men Qianxia ainda não estava satisfeita. Os sapatos rosa continuavam a pisar no rosto de Sanling Tian. Ela ainda estava xingando sem parar. Seu lixo! Realmente não sei o que você tem de bom. Aqueles dois velhos tendenciosos te mimam tanto. Vou te chutar até a morte. Eu fiquei paralisada. Então acendi um cigarro e me movi um pouco. Bater em alguém também é um trabalho físico, né? Eu contei, 5 caras estavam deitados no chão. Isso me custou bastante esforço. Eu peguei o telefone. Disquei um número, para Shenbo. Pouco. Eu já voltei para Yanshin? Do outro lado veio uma voz velha e emocionada. Ele deve voltar em 3 dias. Shenbo, me ajude a encontrar alguns peixes limpos e frescos. Estou com vontade de comer peixe. Minha voz fria se fez ouvir.
Sanling Tia não pode ficar. Eu não vou deixar alguém que me odeia profundamente por aí. Viver livre e solto lá fora, fazendo minha vida estar sempre em crise. Portanto, eu quero agir primeiro. Eliminá-lo primeiro. Infelizmente, eu não posso fazer isso pessoalmente. Embora a família Lu tenha uma vasta rede de contatos, mas o risco de agir pessoalmente é muito alto. Se as mãos ficarem sujas, será difícil me misturar no alto escalão. Caso contrário, eu certamente o torturaria loucamente. Não há como evitar ladrões por 1000 dias. Eu realmente tenho medo que um dia, Sanling Tia apareça do nada com uma faca e me ataque. Ou que ele venha com um caminhão e me atropele. Isso seria uma grande perda. Sim, senhor. A voz de Shenbo imediatamente se tornou séria. Sabendo da gravidade da situação, eu desliguei o telefone. Então olhei para Meng Qianxia, que estava cansada de chutar, olhando para as cicatrizes do lado da cara de Sanling Tia. Essa garota realmente não segurou a mão, hein? Meng Qianxia notou minha presença e me encarou. Imediatamente, ela se aproximou de mim de maneira obediente. Irmão, eu já segui seu conselho. E bati no Celton. Você não pode bater nela, ela se chama Meng Qianxia. O mobiliário pertence a Meng Qian. Você pode me chamar de Xiaoqia. Eu não estou desperdiçando palavras. Ela tirou diretamente do bolso um lenço umedecido. Cobriu a boca e o nariz de Meng Qianxia. Em pouco tempo, ele desmaiou. Com certeza, esse homem. Com certeza está vendo sua beleza extraordinária. O coração ficou grande. No momento em que Meng Qian desmaiou de medo, esse pensamento passou pela minha mente. Eu fui até Sanling Tia novamente. Dei um chute nesse canalha. Você teve sorte. Que sua morte seja tão rápida. Eu realmente quero continuar torturando Sanling Tia. Mas eu me importo mais com a minha segurança. Portanto, Sanling Tia precisa morrer. A hora chegou à meia-noite. Todo o lago Jing de repente ficou coberto de névoa. Uma onda de energia negativa se aproximou. Imediatamente ficou sombriamente. De repente, senti um frio. Ao redor, só estou eu. Que diabos? O que está acontecendo? Eu olho para as mudanças ao meu redor. Imediatamente fruncio a testa. Que homem interessante. Uma voz etérea ecoa. Isso me deixou arrepiado. Quem está se fazendo de fantasma? Apareça. Eu apertava os punhos. Diante dessa cena estranha, meu coração disparou instantaneamente. No momento seguinte, não pude evitar de abrir bem os olhos. Vi uma sombra flutuando no ar. E isso foi acompanhado por uma frase. Humano, você realmente pode me ver? Droga, um fantasma. A poucos metros de mim, eu vi uma figura vermelha flutuante. Se o humano não quiser morrer. A voz etérea ressoou por todo o lago espelhado. Aquela não era uma voz humana. Faz com que as pessoas sintam arrepios. Se qualquer pessoa comum visse essa cena, com certeza já teria saído correndo em pânico. Mas, infelizmente, o que ele encontrou? Eu simplesmente cheguei diretamente diante da mulher misteriosa que emanava luz. Peguei diretamente com a mão esquerda a outra parte. Um segundo depois, 7 socos caíram como gotas de chuva diretamente em direção ao outro. Hoje, eu enfrentei a traição emocional. Já estava tomado pela ira. Um mero espírito queria me intimidar. A criatura irradiando luz branca. Ao ver que eu conseguia agarrá-la, fiquei completamente atordoado. Humano, você realmente pode me tocar? Sua voz cheia de incredulidade. Ao ouvir o tom arrogante da outra parte, a raiva dentro de mim foi completamente acesa. Os socos caíam como gotas de chuva. Estou aqui para acabar com sua arrogância. Com um corpo, ainda ousa ser tão arrogante comigo. Só ouvi o outro soltar um grito angustiante. O olhar dele para mim mudou. A outra parte não só podia vê-lo, mas também podia feri-lo. Ele não conseguia acreditar que um ser humano inferior poderia realmente feri-lo. Esse ser supremo, onisciente e onipotente. Humanos, você é ousado. O ser misterioso gritou de dor. Estava prestes a explodir, quando senti uma dor profunda na alma. Meu punho parecia carregar uma ferida real. Bateu repetidamente nas profundezas da alma dele. Ah, por favor, tenha clemência. Não, por favor, não bata mais. Em breve, o ser misterioso começou a chorar. A voz era tão pura quanto a de um estudante universitário idiota. Eu não dei atenção. Apenas continuei a socar. Não bata mais, não bata mais. Está me matando de dor. A voz aflita do ser misterioso ressoou. Agarrando a cabeça, ele chorava intensamente. O que você é? Com um rosto sério,
Perguntei segurando o que estava em minha mão. Eu sentia que a outra parte era como um pedaço de ar, mas eu realmente conseguia segurá-lo. Ainda posso tocá-lo. Eu sou o sistema, sabe? Eu só vim para ver a confusão, só isso. Eu não te incomodei nem te provoquei. Por que você está me batendo? O sistema imediatamente começou a se queixar de forma triste. Ela acabou de se formar este ano e saiu em busca de uma pessoa sortuda para completar os resultados. Ele deveria ter ido a um mundo mais elevado para procurar um anfitrião. Mas, por acidente, entrou neste mundo. Viu um grande drama de amor e ódio entre três pessoas. E também eu, esse homem incrível, que surpreendentemente não está seguindo o roteiro. Ele ainda achava que eu seria como os protagonistas masculinos inúteis das histórias femininas. Triste, iria embora, saindo sem nada. E então olhando aqueles dois, que estavam tendo um caso, se trocando carinhos. O sistema não esperava que eu fosse dar um golpe forte em relação àquela mulher. E nem a mãe do amante verde daquela mulher eu conheço. O mais importante é que eu, um humano comum, conseguir ver que ela ainda pode machucá-lo. O punho deste homem parece conter o poder das regras. Desde que seja mulher, ela será 100% atingida pelas suas críticas. Esse sistema, você também não é exceção. E os ataques sofridos são ainda mais dolorosos. O sistema me xingou com uma expressão de grande interesse. Não esperava que hoje existisse essa jogada. Consegui capturar um sistema selvagem. Só estou curioso, não tenho medo. Afinal, meu punho pode atingir a cela do oponente. Tenho medo do que ele possa fazer? Como você pode ser tão fraco? Eu perguntei. Eu também já li romances. Os sistemas não são todos onipotentes? Conseguir ser espancado até chorar por um cidadão comum como eu é surpreendente. Isso me faz sentir incrédulo. Insultar sua vida. Os punhos especiais contêm o poder das regras. Contanto que seja você, seus punhos podem causar um golpe crítico que dói até matar. O sistema imediatamente começou a chorar de forma injustiçada. Entendi. Não esperava que eu fosse tão incrível. De repente, me lembrei. O sistema deve ter muitas habilidades mágicas. Desde que eu tenha o sistema. Não tem medo de morrer de forma violenta. Posso brincar à vontade com San Ling Tian. Justo agora que ainda não brinquei o suficiente. O que você quer fazer? Eu não tenho um corpo físico. Não tente me enganar. O sistema imediatamente começou a chorar. Ao ver meu olhar ganancioso, ela ficou assustada. Gie imediatamente me vinculou. Caso contrário, vou te mostrar a força do meu punho. Meu punho grande como um saco de areia ameaça o sistema. Eu não consigo. Este não é o lugar onde eu executo minhas missões. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. O sistema imediatamente recusou. Ela não quer se vincular. Homens imundos serão maltratados. Sim. Meu rosto imediatamente ficou sério. Eu não me importo com isso ou aquilo. O punho socou furiosamente o corpo dela. O sistema imediatamente começou a gritar como um fantasma. Ming, pare de bater, pare de bater. Eu vou me vincular agora. O sistema não aguentou a dor. Imediatamente se transformou em uma luz branca e se fundiu em meu corpo. Senti uma sensação estranha. Meu coração parece estar conectado a algo. Consigo sentir claramente a existência do sistema dentro de mim. Não, não me bata. O sistema começou a chorar. Dói demais. O punho desse homem quase nocauteou. Se comporta, me dá um pouco de ajuda extra. Eu não vou te bater. Eu disse em um tom grave. De acordo com as regras, você deve completar a missão. Só assim poderei te dar a recompensa. O sistema disse em um sussurro. Para de me encher o saco. Eu te deixei ter, então você deve ter. Quer experimentar meu punho novamente? Lembre-se. Sou eu quem é o mestre. Eu agitei o punho como uma ameaça. Ming, você é o mestre. Não me bata. Eu vou te dar agora mesmo. O sistema olhou para meu punho. Ficou imediatamente assustado. Seu olhar estava cheio de medo e reverência. Ele se arrependeu demais. Se soubesse, não teria me metido nisso. Não esperava me envolver com um problema desses. 3 socos quebraram a alma do sistema. Hospedeiro, você é meu Deus. Eu sinto as mudanças em meu corpo. A força está surgindo incessantemente. Pronto, eu te dei um corpo que nem uma bomba nuclear pode destruir. E ainda tem uma capacidade de recuperação superpoderosa. O sistema me observa cautelosamente. Bom, muito bom. Eu coloquei minha mão diretamente sobre a cabeça do sistema. Estou extremamente animado. Hospedeiro, você é claramente tão poderoso. Por que ainda quer me prender?
O sistema imediatamente perguntou. Eu tenho uma fobia de falta de poder de fogo. Embora eu seja forte, ainda há muitas coisas que podem me matar. Facas podem me matar. Carros também podem me atropelar. Por isso, eu preciso de poder. Ha ha ha, isso é incrível. Estou muito satisfeito com esse poder. Então, vamos nos divertir agora. Sanling Tian, eu vou fazer você sentir desespero total, para que você se arrependa de me provocar. Eu pisei nele com um pé. Meus olhos cheios de brutalidade e loucura. Ling Tian foi acordado de novo pela dor em seu corpo. Só se via que ele estava com uma expressão fraca, mas já estava cheio de ódio me encarando. Lu Zailin, eu definitivamente vou te bater. Sanling Tian está extremamente fraco, mas o ódio e a intenção de matar em seus olhos são extraordinariamente puros. Se eu não tivesse conseguido o poder extra, com certeza eu já teria o batido imediatamente, não deixando problemas futuros para mim. Mas agora, Sanling Tian, você é muito sortudo. Salvou sua vida, hein? Nos próximos dias, vamos nos divertir juntos. Eu o encaro com desprezo. Quero brincar com ele de forma adequada. Parece que Sanling Tian gosta das irmãs de Meng Jia. Decidi que vou roubá-las todas. Fazer com que Sanling Tian veja a mulher que ele gosta sendo possuída por mim. Ele só pode me olhar como um inútil. Quero destruí-lo passo a passo. Fazer com que ele fique completamente louco. Tirar tudo dele. Fazer com que ele pague pelo plano contra mim. Continue vivendo de forma miserável. Sanling Tian, suas irmãs. Eu vou cuidar bem de você. Irmã Gigi, eu estou sorrindo de uma forma muito má. A voz é extremamente maligna. Seu santo idiota, eu vou te matar. Faça-o se emocionar. Jier Duan. As feridas em seu corpo começaram a estourar. Sangue vermelho vivo voltou a jorrar. Não fique tão agitado. Se você acidentalmente morrer, como eu vou brincar então? Eu estou acalmando Jier Duan. Peguei o celular dele. É uma foto dele com uma menininha. A menina está sentada em uma cadeira de rodas. Ela parece estar doente há anos. Porque sua palidez é assustadora e trágica. Ela se parece com Linda Yu. Faz com que as pessoas sintam uma vontade incontrolável de amá-la. Com medo de quebrar essa linda doente. Imediatamente pedi ao sistema para investigar Jier Duan. Descobri que ela é sua noiva. E esse animal tem intenções com as 6 filhas da família Men. A pessoa mais importante para ele é na verdade alguém chamado Lei Wulong. Você tem uma noiva, certo? Fique tranquilo. Na hora certa, vou cuidar bem dela. Eu com certeza a farei chorar em meus braços. Lembre-se de considerar sua posição. Eu certamente irei me esforçar um pouco mais. Ha ha ha, que divertido. Ao ouvir minhas palavras insultuosas, Sanling Tian imediatamente se tornou um cão raivoso. Ele queria me morder até a morte. Verificando pelo sistema, Sanling Tian percebeu que se aproximar de Hongxing era um problema. Ele ainda queria me envenenar através dele. Sanling Tian sabe que eu gosto de chá. Ele especificamente colocou um veneno crônico no chá do escritório de Hongxing. E Hongxing não bebe chá. Geralmente, só eu posso entrar no escritório dele. De vez em quando, eu até faço uma jarra de chá para Hongxing. E então eu aprecio lentamente. Por que Sanling Tian está tão ansioso para a história? É apenas para provar suas habilidades. E então tomar para si suas 6 irmãs e os 2 velhos da família Men também estavam envolvidos no plano. Eles achavam que a história já estava nas mãos de Hongxing, e que seu próprio filho estava tão próximo de Hongxing. Pensavam que poderiam facilmente lidar com Hongxing e garantir a história para si. Por isso, apoiaram fortemente Sanling Tian. Vocês, alguns animais, sabem como se divertir, hein? Espero que vocês consigam aguentar o que vem a seguir. Olhei para algumas pessoas. Eles sorriram para mim de maneira maliciosa. Mas eu não os matei diretamente. Eu ainda quero brincar devagar. Eu simplesmente peguei Men Qianxi e Men Van Junho, 2 beldades. Não posso deixá-las neste lugar ermo. Se alguém encontrá-las, ficará complicado. Afinal, são pessoas que eu estou de olho. Desgraçado, sou tias. Sanling Tian lutou para se levantar, mas não conseguiu se mover de jeito nenhum. Ele só pôde ver impotente suas 2 irmãs amadas. Levado por mim. Fica tranquilo. Eu já chamei a ambulância por vocês, de coração. Quanto a eles, fica tranquilo. Eu serei mais suave. Eu dei um sorriso que todo homem entende. Sanling Tian se arrependeu. Se soubesse, não teria sido tão imprudente. Ele não esperava que Lu Zailin fosse tão fora de controle.
totalmente fora das regras. Agora ele ainda não conseguiu se aproximar de Yu Hongxing, e ainda envolveu suas duas irmãs. Lu Zailin, é claro, não esqueceu de Yu Hongxing. Em relação a essa mulher que o traiu, ela não demonstrou nenhuma gentileza. Arrastando diretamente, caminhou diretamente para o carro. Lu Zailin fez questão de chamar uma ambulância para San Ling Tian e os outros. Afinal, essa é a natureza dele, ele é muito bondoso. Como poderia ter coragem de ver San Ling Tian tão ferido ali deitado? Chamou especialmente a ambulância para salvá-los. Ai, está doendo, querido. E o Hongxing estava com a cabeça segurada por Lu Zailin. De repente, ela gritou de dor. Mas logo foi chutada por Lu Zailin e desmaiou. Lu Zailin jogou as três mulheres de forma brutamontes no banco de trás. Em seguida, olhou para a floresta tranquila. Não pude evitar me sentir confuso. Hoje aconteceu muita coisa. E o Hongxing traiu-o. Embora não tenha havido contato físico com San Ling Tian, mas aquele coração pode, sem perceber, estar preocupado com o outro. Se uma mulher não tem interesse por um homem, ela estaria disposta a fingir ser a namorada dele? O comportamento de Hongxing é traição. Isso é como se estivesse se dando um golpe. Lu Zailin se sente muito irritado e enfurecido. Desde que se casou com Hongxing, ela consegue sentir o amor dele. Ela também não é uma pessoa amorosa. Ela está se esforçando para manter esse relacionamento. Lu Zailin perdeu a mãe quando era criança. Por isso, ele deseja muito uma família completa. Além disso, o pai frequentemente fala sobre a história de amor com a mãe. Portanto, ele também se dedica a Hongxing. Espera ter uma família feliz e encantadora como um conto de fadas. Assim como seus pais. Isso também fez com que, aos olhos de Lu Zailin, não houvesse espaço nem para uma pequena areia. Para ele, o comportamento de Hongxing é uma traição completa. Lu Zailin se pergunta se não é perfeito, mas também não tem muito poder. Tem respeito por Hongxing. E lhe deu todo o seu amor. Qualquer outra família rica não tem muitas esposas e concubinas. Comparado a eles, ele, além de fumar, só tem um pouco de azul, mas não tem outros defeitos. Não se envolve em beber, jogar ou prostituição. Ele se dedica exclusivamente a amar Hongxing. Mesmo que, normalmente, tenha contato com outras mulheres. Isso se limita a um simples aperto de mão educado. Não imaginava que resistiu diligentemente às tentações externas. E Hongxing traiu primeiro. Colocou uma coroa de chifre nela. Que se dane o que chamam de amor. Eu amo a sua mãe vendendo cabelo. Que nojo. Lu Zailin decidiu que não seria mais tão estúpido. Vá acreditar em alguma porcaria de amor. Ele quer roubar todas as mulheres que San Ling Tian se importa. Ele também não vai deixar Hongxing escapar. Apoiou-a. Realizou-a. Depois do casamento, ainda a mimou infinitamente. O que veio em troca foi esse resultado. Ele quer recuperar tudo o que pertence a Hongxing. Sistema, apareça para mim. Lu Zailin ficou cada vez mais irritado ao pensar. Imediatamente chamou o sistema que ele encontrou. Ele precisa de 2 rins impenetráveis a facas e lanças, que nunca enfraqueçam. Ele não deixará Hongxing escapar. Mesmo que estejam divorciados. Ela não permitirá que outros a toquem. Hongxing estava ocupada neste momento. Ela foi apanhada de surpresa pelo soco de Lu Zailin. Além disso, ele estava saindo para uma missão pela primeira vez. Ainda não estava familiarizado com o processo de vinculação. Ele acabou falhando. E se vincularam profundamente à alma de Lu Zailin. O sistema ficou desesperado. Agora não podiam mais se separar de Lu Zailin. Lu Zailin morreu. Ele também vai morrer. Eu só vim ver a agitação. Por que isso teve que acontecer? O sistema chorou. Se soubesse, não teria vindo ver a agitação. Agora ela está completamente ligada a Lu Zailin. Não há separação. Um por todos, todos por um. O sistema se sente como uma estudante universitária cheia de potencial. De repente, foi levado a uma desesperança como se estivesse numa montanha. Que me deixe morrer. O sistema está se arrependendo muito. Arrependido de ser tão curioso. De repente, perdeu toda a força e recursos. O sistema ouviu Lu Zailin chamá-lo. Ele também ficou impaciente instantaneamente. Inicialmente, ele queria se desvincular e fugir. Agora, toda a esperança se foi. Ele também não tem medo de Lu Zailin. Por que essa pressa de reencarnar? O sistema respondeu de forma irritada. Mas o que recebeu o sistema foi um soco do tamanho de um saco de areia. E então, o punho atingiu o corpo radiante do sistema. Ele imediatamente começou a chorar como um lobo.
Mestre, eu errei, eu errei. Desculpe, minha atitude foi um pouco arrogante. Antigamente havia um ditado: quem reconhece as circunstâncias é um gênio. O sistema também entende bem esse princípio. Imediatamente se ajoelhou e pediu desculpas de forma exagerada. Não tente me impressionar, saiba distinguir o que é importante. Na próxima vez que for tão arrogante, vou te dar uma lição. Luz Ailin olhou friamente para o sistema à sua frente e sua ostentação. Pergunte aos seus punhos se estão de acordo. Não vou mais, nunca mais vou fazer isso. O sistema estava tão triste que quase começou a chorar. Me traga 2 rins indestrutíveis e que nunca se cansem. Luz Ailin ordenou impiedosamente. O sistema não se atreveu a desobedecer. Afinal, o punho de Luz Ailin não é de se brincar. Com um simples movimento de mão, deu a Luz Ailin a habilidade que ele queria. Um feixe de luz iluminou os rins de Luz Ailin. Luz Ailin sentiu uma vitalidade intensa. O cansaço desapareceu completamente. Eu me sinto completamente revigorado. Muito bem, se você souber se comportar, não vou te bater. Luz Ailin estava muito satisfeito com sua condição física. Ele riu alto enquanto acariciava a cabeça brilhante do sistema. Em seguida, ele pegou o carro e se preparou para voltar para casa. Nesse momento, uma ambulância chegou. Os paramédicos imediatamente viram os 3 feridos, San Lingtian e os outros. Eles rapidamente colocaram os feridos na maca. Meu Deus! As feridas são muito graves, não? Alguns dos profissionais de saúde olhavam para San Lingtian, coberto de feridas. Eles também ficaram assustados. No escritório do presidente do Grupo Men, uma mulher com cabelo curto e bem cortado na altura dos ombros, vestindo uma saia justa. Ela estava na frente da mesa, olhando para documentos. De repente, o telefone tocou. Isso interrompeu os pensamentos da mulher. Ela estava prestes a desligar o telefone imediatamente. Mas quando viu que era sua mãe, ela ainda atendeu o telefone. Oi, mãe, você tem algo a tratar? A voz descontento de uma mulher surgiu. Ela não gosta que a interrompam enquanto trabalha. Hoje, sua mãe já o incomodou 2 vezes. Isso deixou seu humor muito ruim. Pekin, venha rápido. Seu irmão foi agredido e está no hospital. O choro de Qian Liron ecoou. Que situação é essa? Eu não mandei o 4º irmão levar pessoas para resolver o problema? Men Pekin estava muito irritada com isso. Não sabe o que os pais irresponsáveis estão fazendo. E o irmão adotivo desobediente, o que ele está aprontando? Oh não, o 4º e o 5º irmãos foram capturados. Seu irmão foi para o hospital por causa de agressão. Até eu e seu pai estamos feridos agora. Aqueles seus seguranças não são confiáveis. Qian Liron imediatamente começou a se queixar. Ela sentia dor em seu corpo. Choro de injustiça. O que? Em qual hospital vocês estão? Ouvir que suas 2 irmãs foram capturadas. Men Pekin também se levantou animada. Ela tem uma figura impressionante. Olhando para baixo, não consegue ver os dedos dos pés. Irradia um charme único de mulher. Especialmente aquele par de nádegas voluptuosas. Como um pêssego maduro e suculento. Corpo cheio, cintura fina. Longas pernas elegantes envoltas em meias pretas. Irradia um charme impressionante. O mais importante é aquele tipo de aura dominante. Cada movimento de Men Pekin irradia o charme de uma mulher madura. Deixa as pessoas fascinadas. Obter o endereço do hospital. Men Pekin não se atreveu a demorar muito. Foi correndo sem parar. Também instruiu os seguranças a começarem a procurar suas irmãs. Ela não sabe a quem seus pais ofenderam realmente. Mas primeiro, salvar as irmãs é o mais importante. San Lingtian estava gravemente ferido. Ele ainda estava sendo tratado pelos médicos. Men Guo e sua esposa, após tomarem um pouco de remédio, estabilizaram suas lesões. Ambos estavam levemente feridos. Era apenas uma leve concussão. De acordo com as orientações dos médicos, eles deveriam estar deitados em suas camas de hospital descansando. Mas ambos estavam muito preocupados com a situação de San Lingtian. Eles mal podiam esperar para se levantar da cama. Estavam esperando que os médicos cuidassem de San Lingtian. Qian Liron também imediatamente chamou sua filha mais velha de M. Atualmente, ele odeia Luz Ailin profundamente. Quando a filha chegasse, Luz Ailin precisava ter uma boa aparência. Querida, você acha que a nossa filha vai nos ajudar? Luz Ailin, afinal, é o chefe do grupo Lu. Pekin vai me dar uma bronca se souber? Men Guo está um pouco arrependido neste momento. Por ter concordado com o plano de San Lingtian para provocar Yuonsin. Ele pensou que mesmo se fosse descoberto, com o prestígio de Yuonsin, Luz Ailin não faria um escândalo tão grande.
Ele acreditava que Lu Zailin apenas suportaria em silêncio. Afinal, Yu Onsin ainda não havia traído de verdade. Era apenas uma distração emocional. Seria melhor se os dois se divorciassem. O grupo Lu seria dividido em duas partes. O ideal seria que Lu Zailin saísse de casa sem nada. Ir embora de mãos vazias. Meng Guo, em seu tempo livre, gosta de assistir algumas minisséries. As minisséries que assiste têm sempre o protagonista masculino, que vai embora de mãos vazias por amor. Meng Guo inicialmente pensou que Lu Zailin, ao descobrir que sua esposa, Yu Onsin, estava traindo, também agiria como os protagonistas masculinos daquelas minisséries. Naquele momento, tudo no grupo Lu pertenceria a Yu Onsin. O que pertence a Yu Onsin seria do filho deles. De certa forma, o grupo Lu seria do filho deles. Meng Guo achava que tudo iria acontecer como ele havia planejado, mas não esperava que Lu Zailin jogasse tão fora das regras. Ele não apenas não seguiu o enredo, mesmo quando Yu Onsin ainda não estava completamente traindo. Ele virou a mesa de uma vez, e ainda partiu para a agressão. Ele estava feroz ao extremo. Meng Guo viu nos olhos de Lu Zailin uma pura intenção de matar. Esse homem definitivamente não estava brincando. Ele realmente a mataria. Isso fez com que Meng Guo se arrependesse de provocar Lu Zailin. As pessoas sempre têm medo dos fortes e atacam os fracos. Se Lu Zailin fosse um inútil que suportasse a humilhação, Meng Guo faria de tudo para causar problemas. Ajudaria seu filho obediente a expulsar Lu Zailin. Mas agora Lu Zailin estava extraordinariamente feroz. Ele agredia sem pensar duas vezes. Isso começou a assustar Meng Guo. Com medo de ser morto por Lu Zailin. A essência das pessoas é assim. Quanto mais você é bom, mais as pessoas te intimidam. Ceder à intimidação não traz compreensão do outro lado. Somente fará com que eles sintam que você é fácil de intimidar. Quanto mais feroz você for, mais as pessoas vão ter medo de você. Você, mais respeitado. E menos dispostos a te provocar. Meng Guo está assim agora. Ele foi agredido por Lu Zailin. Com medo, quem se atreveria a provocá-lo? Neste momento, ele se arrepende profundamente. Meng Guo é apenas um inútil. Ele vivia às custas do pai enquanto o avô estava vivo. Depois, o barco da família Men nem chegou às suas mãos. Porque ele não tem talento para negócios. Felizmente, sua filha mais velha, Men Peiqin, tinha talento. Ela assumiu a responsabilidade. Os dias de Meng Guo são apenas diversão. Seja jogando golfe ou jogando mahjong. Desde que seja algo relacionado à diversão. Ele está envolvido em tudo isso. E daí? Agora, nossa força de combate é boa ou não? Aquela besta nos deixou assim. Ele está claramente em falta. Ele precisa pagar uma compensação de 20 bilhões para aplacar meu ódio. Ai ai. Qian Liron amaldiçoava com uma expressão maligna. Lu Zailin, muito agitado, acabou puxando a ferida sem querer. Imediatamente começou a gritar de dor. Tudo bem, tudo bem. Não fique bravo por enquanto. Vamos esperar nossa filha chegar para falar. Meng Guo rapidamente ajudou Qian Liron a se apoiar. Ela estava com o rosto cheio de preocupação naquele momento. Não sabe como explicar para a filha quando ela chegar. Agora, suas intenções malignas já foram completamente descobertas por Lu Zailin. Ele também percebeu. Lu Zailin não é um fraco que aguenta passivamente, mas sim um homem vingativo. Se provocá-lo, é provável que não apenas ele ataque os três. É provável que todos eles e Menjia sejam alvo de vingança. Meng Guo teme que a filha mais velha descubra a verdade. Sabia que eles provocaram o grupo Men, um inimigo tão poderoso e feroz. Tem medo de que a filha o xingue sem parar. Melhor não falar com ele. Meng Guo é muito covarde. Ele tem medo de que a filha fique irritada. Ele conhece bem o temperamento da filha. Se ele souber que causou uma confusão tão grande, com certeza cortará suas fontes de renda. O que mais temia acabou acontecendo. Enquanto Meng Guo não sabia como falar com a filha, Men Peiqin já chegou ao hospital com algumas pessoas. Men Peiqin viu os ferimentos no rosto dos pais. Imediatamente franziu a testa. Não sabe exatamente que tipo de pessoas eles provocaram. Acabou explodindo em um conflito tão grande. Peiqin, você finalmente chegou. Você tem que defender a mamãe. E defender seu irmão também. Qian Liron começou a chorar assim que viu a filha. Justamente nesse momento, San Lin Tian foi levado para fora pelo médico. Quando viu San Lin Tian todo enfaixado, sem um pingo de aparência humana, mesmo Men Peiqin, esta experiente e bem informada presidente ficou assustada.
porque o rosto de San Lingtian já estava completamente inchado, parecendo um pão no vapor. Seu corpo estava coberto de hematomas incontáveis. A parte de baixo estava ainda mais bem enfaixada. O que aconteceu? Que tipo de pessoa vocês realmente provocaram? Como conseguiram deixar San Lingtian assim? Ao ver a situação de San Lingtian, Men Peiqin imediatamente percebeu a gravidade da situação. Desta vez, os pais certamente se meteram com alguém fora do comum. Ao ouvir sua filha perguntar, Men Guo imediatamente baixou a cabeça, sem ousar falar. Mesmo Qian Liron, que sempre gritava para a filha se vingar, instantaneamente ficou em silêncio. Ela era arrogante, mas também sabia que a posição de Lu Zailin não era inferior à de sua filha. Se a filha soubesse, com certeza os reprimiriam. Diga, com quem vocês se meteram? Men Peiqin ficou preocupada. Ela se lembrou que chamou suas duas irmãs, mas agora não havia sinal delas. Ela imediatamente ficou preocupada. Lu Zailin, o marido. Men Guo viu sua filha olhando para ele com raiva. Por fim, só conseguiu dizer o nome de Lu Zailin hesitante. Como vocês conseguiram provocar ele? Men Peiqin imediatamente ficou tensa. Embora o grupo Lu e o grupo Men sejam ambos grupos de bilhões, há uma diferença mesmo entre bilhões. Lu Zailin é como uma estrela brilhante que está surgindo. Seu futuro é promissor. E o grupo Men chegou a um impasse nesses anos. Seu valor de mercado está constantemente caindo. Já não estão nem no mesmo nível do grupo Lu. Men Peiqin não conseguia imaginar de jeito nenhum que seus próprios pais e esse inútil do San Lingtian, como conseguiram irritar alguém como Lu Zailin? Mas Men Peiqin sabe que ofenderam Lu Zailin, e também se preocupa com a segurança das duas irmãs. Ela já conheceu Lu Zailin, sabe que ele é um homem elegante e charmoso. Ele não deve fazer nada com suas irmãs. O mais importante é como pedir desculpas a Lu Zailin. Claro, Men Peiqin precisa entender que sua família só causa problemas. Uma família que só sabe atrapalhar. Como exatamente ofenderam o Sr. Lu? Vamos lá, expliquem. Como conseguiram ofender o Sr. Lu? Eu irei pedir desculpas. Vou trazer as minhas irmãs de volta. Men Peiqin está muito exausta. Os pais não conseguem apoiá-la. Pelo contrário, só a atrapalham. Ela só pode limpar a bagunça que eles fazem. Ele também não sabe quando poderá recuperar a glória dos sonhos. Essa esposa que você fala. Men Guo imediatamente começou a se esquivar. Ele também não é bobo. Ele sabe o quão excessivas são as coisas que ele e os outros fizeram. Se a filha souber, ele vai ouvir uma bronca. Men Guo, você não é um homem? Hesitante. Não é apenas mandar o Lingtian tentar seduzir a esposa do Lu Zailin? Mas isso ainda não aconteceu, certo? Ele ainda nos deu uma surra. Agora ele está errado. Qian Liron, vendo a aparência humilhante de Men Guo, ficou muito irritada. Ela disse as coisas diretamente. Ele pensou um pouco e achou que seu filho ainda não estava com Yongxin. Isso não conta como colocar um chifre em Lu Zailin, embora suas ações não estivessem corretas. Mas Lu Zailin os agrediu. Isso é um crime. Isso não se torna uma situação em que ele está certo? Ele até queria que a filha mais velha fosse até Lu Zailin pedir uma compensação emocional. A indenização e as despesas médicas. Pelo menos precisa dar 2 bilhões. O que? Você deixou o San Lingtian seduzir a esposa do Sr. Lu? Men Peiqin ouviu as palavras da mãe. Imediatamente arregalou os olhos. Sua respiração ficou rápida de repente. Ela sentiu tudo escurecer à sua frente. Se não tivesse segurado na parede, quase caiu. O estado de espírito de Men Peiqin estava péssimo. Os pais ainda têm essa questão de se cuidar. Realmente só sabe causar problemas. Sem perceber, acabou causando um grande problema para ele. Isso não é exatamente um fracasso. Portanto, não conta como nada. Ele ainda nos atacou. A perda é irreparável. Ele deveria compensar a nossa família Men pelos danos emocionais. E as despesas de internação também. Filha, vá cobrar dele. Qian Liron imediatamente expressou seu pensamento. Depois que se acalmou, ele também percebeu. A filha com certeza não iria cobrar o Sr. Lu por causa deles. Então ele se contentou com o segundo melhor. Queria que a filha mais velha fosse atrás de Lu Zailin para pedir compensação. Compensação? Que nada. Compensação. Mãe, você me conte tudo o que fez de errado nesse tempo. Fale a verdade para mim. Men Peiqin tinha uma expressão séria. Ela não pôde deixar de xingar de tanta raiva. Mas ele sabia que a prioridade era entender o que aconteceu. Até que ponto ele ofendeu Lu Zailin? Garota insolente, como você fala comigo?
Ao ouvir o tom da filha, Qian Liron ficou muito irritada. Mas antes que Qian Liron pudesse se enfurecer, uma frase de Meng Peiqin imediatamente deixou Qian Liron sem palavras. Mãe, se você não quiser ser expulsa de casa e acabar na rua, e não quer ver seu San Lingtian morrer de uma forma trágica, então me diga claramente o que aconteceu. Peiqin não está tão grave assim, está? É uma questão relacionada à sua vida de luxo. Também está em jogo a vida do filho adotivo. Meng Guo também ficou com uma expressão séria. Fale logo. Meng Peiqin também sentou-se com o rosto pálido. Ele precisa entender o que está acontecendo e planejar os próximos passos. Afinal, a família Lu é mais forte que a dele e surgiu de atividades ilegais. Sua empresa também possui uma companhia de propriedades. Embora digam que é uma empresa de propriedade, mas são todos os marginais. A família Lu também teve suas ideias para se legalizar, mas ao ver o rosto sério e feio de Meng Peiqin, Meng Guo e Qian Liron perceberam e não se atreveram a esconder mais. Eles direto contaram tudo o que fizeram nos últimos dias. O rosto de Meng Peiqin estava cada vez mais feio, especialmente porque planejaram fazer San Lingtian se afastar. Eles acreditavam que Lu Zailin acabaria saindo de mãos vazias. Quando isso acontecer, a família Lu terá a palavra final na família Meng. Meng Peiqin ficou tão irritada com a estupidez deles que começou a rir. O que vocês estão pensando? Acham que isso é uma gravação de série? E ainda saindo de casa sem levar nada? E ainda sonhando em invadir o quarto? Eu realmente... Meng Peiqin se sentiu impotente em relação a esses pais incapazes. Sentiu que não havia palavras. Como eles conseguem pensar assim? Não está errado que a CEO da Lu é a esposa de Lu Zailin, mas as ações da Lu estão totalmente nas mãos de Lu Zailin. Como eles se atrevem a ter uma CEO sem ações? Se atrever a desafiar Lu Zailin, o presidente que detém o poder? Usando o poder de outro e ainda saindo sem nada? Pensando que uma pessoa que controla um grupo de bilhões é um idiota que só sabe sobre amor? Se Lu Zailin fosse realmente tão inútil, o enorme conglomerado Lu já teria sido explorado por diversas forças. Eu vejo que os curtas são assim que eles atuam. Meng Guo falou em voz baixa. Ele achava que, contando com sua aparência extraordinária, conseguiria facilmente conquistar Yuonsin e depois expulsar Lu Zailin da família Lu. Ao ouvir as palavras de seu pai, Meng Peiqin ficou sem palavras. Ela realmente não sabia como explicar para esse pai idiota a relação de interesses envolvidos. O que temer? Na pior das hipóteses, chamamos a polícia, afinal, não fizemos nada de errado. Foi Lu Zailin quem nos agrediu. Ele que estava errado. Qian Liron falou com falta de confiança. Ele é um idiota. Ele também sabe que aparentemente provocou até uma tarefa que não é complicada para a filha mais velha deles. Meng Peiqin não respondeu. Ele está tentando encontrar uma solução. San Lingtian e seus pais já ofenderam Lu Zailin de maneira irreparável. Nenhum homem iria deixar de lado o ódio por ter sua esposa roubada. A outra parte certamente se vingará. A única solução agora é entregar San Lingtian. Meng Peiqin acreditava que tudo isso era culpa de San Lingtian. Minhas duas irmãs ainda estão nas mãos do Lu Zailin. Precisamos salvá-las. Quando Meng Peiqin expressou seus pensamentos, imediatamente enfrentou a oposição de seus pais. Não pode. Não podemos entregar a criança Lingtian ao Lu Zai. Meu pobre filho foi espancado assim. Lu Zailin vai matá-lo. Qian Liron imediatamente se opôs fortemente. Sim, San Lingtian é seu irmão. Não podemos entregá-lo. Peiqin, pense em outra solução. Yang Guo também se opôs imediatamente. Ele é apenas um filho adotivo. Por que vocês o protegem tanto? O quarto e o quinto ainda estão nas mãos do Lu Zailin. Vocês não estão preocupados? Meng Peiqin viu que seus pais ainda estavam obstinados. Também ficou furiosa. Minhas duas irmãs ainda estão nas mãos deles. Eles ainda se preocupam com esse filho adotivo. De qualquer forma, não podemos chamar o Lingtian para fora. Qian Liron estava com uma expressão determinada. Proteger diretamente San Lingtian, com uma aparência de quem arriscaria a vida para isso. Não, ele que se vire com o que causou. Meng Peiqin também ficou furiosa. Imediatamente se preparou para chamar alguém para amarrar San Lingtian, para entregá-lo a Lu Zailin, para recuperar suas duas irmãs. Meng Peiqin, se você ousar tocar em Lingtian, eu vou morrer aqui. E então, Qian Liron imediatamente colocou uma tesoura contra o próprio pescoço. Ao ver isso, Meng Peiqin ficou tão enraivecida que seu rosto ficou vermelho. Realmente não entendo por que minha mãe, por causa desse filho adotivo,
Não se importa nem com a filha biológica. Mãe, você enlouqueceu. É por causa dela que você não se importa nem com sua própria filha? Min Peking questionou com o rosto sério. Eu não me importo se Lin Tian é meu filho. Não posso entregá-la a Lu Zailin. Lu Zailin vai matá-lo. Men que ainda tem Men Van. Ele não ofendeu Lu Zailin. Ele não fará nada com eles. Qian Liron não deu nenhum passo para trás. Ela tem uma atitude de um homem na porta. Com uma impressiva aura de ninguém pode passar. Men Peking estava tão irritada que não tinha palavras. Vendo que a mãe estava ameaçando com a vida, ela também não podia ser mais agressiva. A situação ficou estagnada por um momento. A mansão de Lu Zailin. O sistema estava chorando dentro do corpo de Lu Zailing. O sistema sentia que seu futuro era sombrio. O anfitrião irritado ainda não seguia o processo para completar a tarefa. Como ele completará suas metas assim? O sistema ficou completamente confuso. Ele arruinou sua vida assim. De repente, o sistema percebeu que Lu Zailing havia acordado em um onsen. Vendo que havia um grande show para assistir, instantaneamente ficou animado. A alma de fofoca queimava intensamente, não se importando em ficar triste. Saindo do corpo de Lu Zailing, transformando-se no tamanho de uma mão. Estranhamente, sentou-se de lado no ombro de Lu Zailing. Estava prestando atenção na agitação. Lu Zailing voltou para sua vila. Jogou as 3 mulheres diretamente no chão. Em seguida, sentou-se diretamente no sofá. Lu Zailing tirou o anel de casamento de Yuonsin. Jogue-a fora como lixo. Ele ama e também sabe deixar ir. Ele não costumava dizer que amava profundamente, mas também depositou seu coração em Yuonsin. Já que Yuonsin decidiu ser infiel, então ele também não precisa se importar mais com esse relacionamento. A mágoa deixa marcas entre o amor e o ódio. Essa mágoa é difícil de apagar com o tempo. Lu Zailing é uma pessoa com muitos princípios. Podese não retribuir uma dívida de gratidão, mas devese sempre vingar uma ofensa. Lu Zailing fará Yuonsin entender as consequências de traí-lo. Estando junto de Yuonsin por tanto tempo, Lu Zailing conhece as ambições de Yuonsin. Ela é uma mulher de grandes ideais e voltada para a carreira. Inicialmente, Yuonsin era uma pessoa tranquila e contida. Lu Zailing também apoia suas escolhas e sonhos. Mas agora, Lu Zailing vai recuperar tudo o que deu a ele. Lu Zailing olhou novamente para as 2 irmãs Men Vanjun, com um corpo admirável. Em coma, ela parecia ter perdido a frieza, adicionando um toque de charme. Seu rosto sem maquiagem, com algumas mechas de cabelo soltas. Isso lhe conferia um ar de sedução. Olhando para o lado, a Men já tinha perdido a maquiagem pesada, com um rosto em forma de melancia e sobrancelhas finas. Sem a maquiagem pesada, ela tinha a pureza típica da juventude. E ainda com os dentinhos de coelhinho. Isso a fazia parecer ainda mais jovem e vibrante. Embora quisesse se vingar de San Lin Tian, quisesse tirar todas as mulheres ao seu redor, mas Lu Zailing não estava apressado. Mulheres são como um bom vinho, especialmente esses novos vinhos que ainda não foram abertos. Mais importante é saborear quando os sentimentos estão intensos. O mais importante ainda é que, Lu Zailing, senti como se uma força invisível estivesse me impedindo. Caso contrário, Lu Zailing não se importaria tanto. Lu Zailing desviou o olhar das irmãs Men, e então olhou para Yuonsin ao seu lado. Neste momento, o amor de Lu Zailing já havia sido corroído pela traição de Yuonsin. Lu Zailing, neste preciso momento, odiava profundamente essa mulher que o envergonhou. Dormir, você está me irritando, acorde agora. Lu Zailing olhou para Yuonsin, que estava adormecida. Uma palmada foi desferida sem piedade. Aquela face encantadora ficou novamente inchada e vermelha. Ah! Yuonsin levou um grande susto. Ela imediatamente gritou. Mas ao ver que estava de volta em casa, ele imediatamente se acalmou. Quando Yuonsin viu Lu Zailing a olhando friamente, o coração não pôde deixar de tremular. Aqueles olhos suaves e cheios de amor do passado já desapareceram há muito tempo. Restaram apenas olhos frios, cheios de ódio e indiferença. Yuonsin olhou para Lu Zailing assim. Apenas sentiu que o coração estava entupido por algo. Enquanto se sentia angustiada, também sentia um medo ruim. Yuonsin imediatamente se ajoelhou e rastejou em direção a Lu Zailing. Seu corpo macio se agarrava firmemente na coxa de Lu Zailing. Começou a explicar de forma apressada. Marido, eu realmente não traí você. Eu e ela somos inocentes. Eu não traí. Embora eu tenha me aproximado um pouco dela. Mas vocês realmente não fizeram nada.
A explicação de Wong-Sin, no entanto, resultou em 2 tapas de Lu Zailin. 1. Eu sabia que você era a mulher que traiu. Desde que não esteja pegando no ato, pudesse escapar por pouco. Mas você acha que eu acreditaria? Lu Zailin tinha uma expressão de desprezo, olhando para Wong-Sin. Já estamos nesse ponto e você ainda está se defendendo. Esse grupo de mulheres infiéis realmente não foi pego em flagrante. Mesmo que a morte chegue, não vão admitir. Eu realmente não fiz isso. E Wong-Sin chorou de indignação, sentindo a dor em seu corpo. E Lu Zailin, que se tornou outra pessoa. Ele sentiu arrependimento. E Wong-Sin, eu te coloquei como chefe da empresa. Tirei centenas de bilhões para você gastar. Você realmente se perdeu. Achou que realmente era a ditadora suprema. Para piorar, está flertando com um garotinho. Você provavelmente esqueceu que sem mim. Que tipo de pessoa você realmente é? Teve a audácia de me trair. Lu Zailin estava apertando o pescoço de Wong-Sin, fazendo seu lindo rosto ficar vermelhíssimo. Não, querido, eu errei. Por favor, me perdoa. Você acredita em mim? Eu realmente não te traí. E Wong-Sin observou a situação. O insensível e impiedoso Lu Zailin ainda está se defendendo. Lu Zailin soltou Wong-Sin. Ela sabia que não dava para discutir com uma mulher imoral como essa. Eles nunca vão admitir que traíram. E Wong-Sin viu Lu Zailin soltando seu pescoço. Não se importou com a dor que sentia. Apanhou rapidamente Lu Zailin e começou a explicar. Marido, eu errei. Foi minha falta de limites. Mas eu só o tratei como um colega mais jovem. Eu não tive nenhum contato físico com ela, marido. Você confia em mim? E Wong-Sin explicou apressadamente. Para Wong-Sin, não é traição ter relações antes de ir para a cama. Eu realmente não sei o que você está pensando. Como você pode fazer isso, fingindo ser a namorada de alguém? Seu comportamento está me envergonhando. Está fazendo a família Lu passar vergonha por causa da sua tolice. Eu não sabia. Eu errei, eu errei. Olhando para o rosto de Lu Zailin difícil de ver, no limite. E Wong-Sin também começou a sentir medo. Neste momento, olhando para Lu Zailin que está furioso, ele também percebeu o quão tolas eram suas ações. Eu vejo que você não é ignorante, mas está se enganando. Os dias que passou com aquele seu amante. Aposto que você estava muito feliz, não é? Mesmo quando voltei. Você estava reclamando de eu ter voltado tão rápido? Lu Zailin lembrou-se do momento em que voltou naquele dia. O susto e a estranheza de Wong-Sin. De repente, ele sorriu. Eu não tenho marido. Eu não traí. Eu só amo você. E Wong-Sin recusou-se terminantemente a admitir. Continua mentindo. Lu Zailin também não pretendia dizer essas palavras a ele. Quero que ele veja o que é a realidade. Então, Lu Zailin pegou o celular e mostrou o vídeo que acabou de gravar. O vídeo de Sanlin tinha sendo espancado por ele até ficar com o rosto todo roxo e inchado. Entregou a Wong-Sin. Olha só. Seu irmãozinho foi espancado até ficar assim. Lu Zailin entregou o celular a Wong-Sin. Ele quer ver se Wong-Sin ainda consegue continuar fingindo. Vendo ele todo machucado e ensanguentado, Sanlin já não parecia em nada com um ser humano. E Wong-Sin exclamou de repente. Seus olhos brilharam imediatamente com preocupação. Marido, como você pode ser tão cruel? É apenas uma criança. Vendo a condição lamentável de Sanlin Tian, Wong-Sin também não pôde deixar de respirar fundo, olhando para seu corpo cheio de feridas. Sanlin Ping, suplicando desesperadamente. Um fio de dor passou pelos olhos de Wong-Sin. HMPH, essa vadia ainda se atreve a falar por essa besta. Em vez de se preocupar com os outros, é melhor se preocupar consigo mesma. Lu Zailin viu que Wong-Sin, inesperadamente, fazia isso bem na frente dele. Falando assim por causa do amante. Ele também ficou furioso. Lu Zailin apertou os punhos novamente. Ele sabe que a vadia que traiu não vai reconhecer seu erro. Somente a dor pode fazê-lo se arrepender brevemente. Está doendo muito, marido, eu errei. E Wong-Sin imediatamente começou a chorar. Lu Zailin sorriu. Mulheres traidoras são assim de simples. Se não levar uma surra, não vai saber que está errada. A atitude de Wong-Sin ao reconhecer o erro agora é muito mais sincera do que antes. O ditado diz que é sob a força do bastão que se formam filhos obedientes. Sob um forte golpe, o sistema se revela. Sentou-se quieta no ombro de Lu Zailin. Ao ver Lu Zailin ensinar uma lição a Wong-Sin, ele também não conseguiu evitar um sorriso de satisfação. E Wong-Sin olhou para o caminho pelo qual a pessoa havia mudado.
Lu Zailin estava completamente desesperado. Em relação ao comportamento violento de Lu Zailin, ele sentiu ainda mais descontentamento. Embora na questão de fazer de San Lingqi um namorado falso, ele mesmo errou. Mas eu realmente não trai. Por que Lu Zailin tem que jogar esse lamaçal sobre si mesmo? E San Lingqian claramente entende tanto. Uma criança. Por que Lu Zailin precisa ser tão duro com ele? Por que não pode ouvi-lo explicar direito? Por que agir de forma tão impulsiva? Por causa da violência de Lu Zailin. Yu On-sin está muito insatisfeita e indignada com isso. Ele acha que, embora tenha cometido um erro, mas não traiu. Mas ele não se atreve a demonstrar sua insatisfação. Porque Lu Zailin perdeu a razão neste momento. Yu On-sin está preparando para esperar Lu Zailin ficar de bom humor, para então explicar a ele. Ele percebe que agora Lu Zailin não vai ouvir suas palavras. Yu On-sin, chorando, de repente viu duas mulheres deitadas no chão. Naquele momento, ela ainda estava inconsciente. Portanto, não sabia a identidade das duas mulheres. Mas de repente viu duas mulheres aparecerem em sua casa. Ela não está muito acostumada. Marido, quem são elas? On-sin perguntou com coragem. Lu Zailin estava procurando algo na gaveta. Ao ouvir a voz de On-sin, ele não escondeu. A mãe dela é minha mulher. Marido, eu sei que errei. Não brinque comigo. On-sin ouviu as palavras de Lu Zailin. Imediatamente se sentiu mal. Pensou que Lu Zailin estava falando por raiva. Quem mais estaria brincando com você? Você acha que eu continuaria com você, essa mulher sem vergonha? Continuar com o casamento. Lu Zailin jogou o contrato de divórcio. Vou retirar você do cargo de CEO. Este é o seu contrato de divórcio, onde você sai de mãos vazias. Eu já assinei para você. Venha, apenas coloque sua impressão digital. Lu Zailin assinou o contrato de divórcio e o jogou para Yu On-sin. Ao ver o contrato de divórcio, Yu On-sin estava completamente incrédula. Chegou-se arrastando até a mesa, olhando para aquele contrato de divórcio. Sentiu tudo escurecer à sua frente. Eu já assinei seu nome. Você só precisa colocar seu dedo na impressão. Lu Zailin olhava para Yu On-sin com um olhar gélido. Sua identidade como esposa. Yu On-sin, essa vadia infiel não merece. Não, querido. Eu realmente sei que errei. Você me perdoa uma vez, por favor? Só uma vez. Yu On-sin entrou em pânico total. Seja para sair de mãos vazias, ou remover seu cargo de CEO. Ela não conseguia aceitar nenhuma das duas opções, especialmente a segunda. Ela era uma mulher com grandes sonhos e ambições. Ela queria fazer seu nome brilhar em Gwangju. Ela queria que seu nome ecoasse pelo mundo todo. Portanto, ela não podia perder tudo isso. O que você acha? Primeiro, não quero sair de mãos vazias. Você acha que essa mulher infiel tem espaço para negociar? Não, amor. Eu não me importo com dinheiro. Eu só não quero me divorciar de você. Eu errei. Não vamos nos divorciar, por favor? Yu On-sin imediatamente se ajoelhou e suplicou a Lu Zailin. Eu não sou tão barata assim. Aceitar uma mulher que é indecisa? Que é casada comigo e ainda está envolvida com outros homens. Você acha que merece estar comigo? Mesmo com o divórcio, você não pode ir embora. Fique quietinha em casa. Lu Zailin é autoritário. Dizer isso decidiu diretamente o futuro de Yu On-sin. Ela não vai deixar barato para Yu On-sin e San Lingqian que a machucaram. San Lingqian vai fazer Yu On-sin sofrer. Ele também não vai deixar Lu Zailin escapar. O que você pensa que eu sou? Yu On-sin ouviu aquelas palavras insultuosas. Instantaneamente, ficou furiosa e se levantou. Yu On-sin cometeu um erro. Mas isso não significa que Lu Zailin pode insultá-la à vontade. As palavras de Lu Zailin foram realmente muito ofensivas. Era simplesmente um insulto à sua dignidade. O que você acha? Lu Zailin é muito honesto. Ele ama de uma forma que pode suportar o ódio. Diga o que tiver que dizer. Não há nenhuma ocultação. Para mulheres como Yu On-sin, ela nem se dá ao trabalho de enganar. Ela nunca irá perdoar o outro. Um homem pode perdoar a traição da esposa. Então você já tem isso para a vida toda. Pode ganhar o título de melhor do melhor. Você não faz sentido. Yu On-sin, mesmo se estiver irritada, ele pode reconhecer o erro. Mas ele não aceitará uma humilhação como a de Lu Zailin. Olha só, a coragem aumentou. Quer brigar comigo? Lu Zailin viu a atitude arrogante de Yu On-sin. Seus punhos começaram a coçar novamente.